temática bastante relevante para os nossos dias hoje e poder assim compartilhar com os irmãos da experiência que Deus tem nos dado e aquilo que as Escrituras falam a respeito da missão que Deus nos deu e de forma específica e pontual aqui em nossa cidade. Então estamos falando das missões urbanas, também chamada de a missão de Deus, chamada também da evangelismo, o nome que você achar mais comum e adaptável. Estamos tratando de um assunto que fala a respeito da mesma coisa. E então nessa noite foi sugerido para nós 2 momentos para estarmos compartilhando da missão urbana, e assim nós o faremos com a graça de Deus. Amém? Espero que seja um momento de edificação para a glória de Deus. E dando início, irmãos, nós vamos trazer uma breve definição do que o tema sugere, o que é missão urbana. Como ora acabei de falar, a missão urbana nada mais é do que a tarefa, a comissão missionária que Deus delegou à sua igreja, sendo esta realizada em um contexto de cidade, em um contexto de um local, digamos que desenvolvido, um local polo, uma cidade grande, uma cidade polo. Então são nada mais é do que missões, seja ela na perspectiva evangelística, missionária, realizada em grandes cidades. E aí nós precisamos também relatar e trazer, a nível de introdução, o que não é missão urbana também para os nossos dias hoje. A missão urbana, ela não é necessariamente um investimento intencional para ajudar a sociedade a sair de um ponto de caos. Ou seja, eu estava estudando a respeito disso e ao vir para cá, Deus me presenteou justamente com essa definição, o que é missão urbana e o que não é missão urbana. Eu estava no meu carro e eu parei no sinal de frente à pizzaria Mia ali, ao lado do batalhão ali de exército. E ao meu lado estava uma senhora com uma criança, aproximadamente 8 meses ou 10 meses, em uma situação deplorável, uma situação bastante difícil, na rua, certamente com frio, e deu para perceber que ela estava tentando trocar a fralda da criança, isso na calçada, literalmente. Só que eu vi que ela não tinha fralda, e eu olhei aquela situação e eu disse, meu Deus, que situação. E eu estava bem em cima da hora, o desejo era poder parar um pouco e levar ali uma palavra do Senhor, levar ali a mensagem de Deus e, contudo, sendo possível, se eu tivesse algum recurso disponível para aquele momento, poder também ajudá-la, poder também ali aliviar aquele momento, seria, claro que, sugestivo. Então, isso é missão urbana. O que não é missão urbana? Missão urbana não é, vamos todos juntos juntar aqui vários mantimentos, acessórios, fraldas e vamos distribuir apenas e aí estamos fazendo a missão urbana. Isso não é missão de Deus. Isso é um atendimento social, isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas a missão urbana ela precisa ser necessariamente feita e executada com a ministração da palavra de Deus. A ministração do evangelho poderoso de Deus, que é aquilo que o homem mais precisa, independente da sua situação. Você pode ser o mais pobre e miserável que seja, ou o mais rico que seja. Se você não conhece a Jesus, o que você mais precisa é conhecer esse evangelho e esse Deus da salvação. Então, resumimos que nós podemos fazer missão urbana aqui, e à medida que as nossas possibilidades possam levar algum tipo de mantimentos, isso é ético, isso é um sentimento de amor. Nós vamos sair às ruas, a gente sabe que tem vários moradores de rua
que não fazem refeição, que não tomam água limpa. E aí a gente vai levar somente a palavra do Senhor para aquelas pessoas que não fizeram refeição, tendo eu a possibilidade de também ajudar com o alimento. Então eu estou sendo egoísta da minha parte. A missão é, na possibilidade que eu tinha ali do carro, de ofertar alguma coisa, mas o primordial era a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Então nós podemos fazer dessa forma, não diferenciar, não desassociar. Todas as nossas atividades de missão, ela precisa também olhar para o lado social, quando que possível for, quando que necessário for, mas somente o social, isso não é a missão de Deus. Então, nós partimos desse ponto, ao nível de introdução, e eu queria compartilhar um texto com os irmãos, de forma objetiva, até para a gente explorar mais esse assunto. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ver algumas verdades a respeito da missão urbana que Deus assim delegou à sua igreja. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler, inicialmente, para ganhar tempo, eu queria ler com os irmãos o verso 3 até o verso 7, que trabalha justamente o nosso primeiro ponto, que é a missão urbana. Ela é uma realidade que aponta para a glória e o amor de Deus. A missão urbana, ela é uma realidade urgente em nossos dias e ela aponta para a glória de Deus, aponta para o amor de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim: Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Verso 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e sofrimento do Evangelho. Irmãos, o texto que ora acabamos de ler, para contextualizar um pouco, a carta de Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo no contexto de prisão do servo do Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta após dar início à sua igreja em Atos capítulo 16. E aí, depois, alguns anos mais para frente, ele escreve essa carta com o intuito de agradecer aos irmãos pela contribuição que recebeu daquela igreja e também com o objetivo de exortar aquela igreja em alguns assuntos. E ele vai fazer isso, primeiramente, trazendo em seu coração alegria, satisfação, de certa forma, de forma pessoal dele, mas inspirado pelo Espírito Santo, uma alegria que também está no coração de Deus, ao ver aquela igreja de Filipos dando continuidade à obra e à missão que o apóstolo Paulo deu início a implantar aquela igreja. E ele vai dizer: Deus é minha testemunha de como eu estou alegre, de como eu estou contente de ver a igreja do Senhor Jesus dando continuidade na fé, participando dessa missão, dando continuidade a esse evangelho. E isso, irmãos, exalta muito bem o nosso primeiro ponto, que é essa missão urbana, que está eminente para nós, igreja. Ela aponta primeiro para a glória de Deus, para a alegria de Deus, em uma forma de amor do próprio Deus. O apóstolo Paulo se alegra por duas características daquela igreja. Primeiro, a igreja praticava a missão urbana, contribuindo com o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: vocês são meus participantes, seja em prisões, quando praticamente estava sem mantimentos,
seja na defesa do Evangelho, vocês são também o nosso participante, e também na proclamação, na continuidade da fé que Deus colocou naquela igreja. Ao ponto dele dizer, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra na vida dessa igreja, ela há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, e esse versículo ele está totalmente ligado com a missão urbana que aquela igreja estava praticando. Deus pode dar continuidade a todas as nossas atividades nos dias hoje, mas esse versículo está dizendo, por sua iniciativa missionária, pelo seu amor para com Deus, pela continuidade dessa missão, aquilo que vocês iniciaram como igreja, que está alegrando o coração de Deus, é Deus que vai dar garantia que essa obra missionária continue. É Ele quem dá essa garantia, porque essa obra missionária emana do coração do próprio Deus, para a glória e a alegria do próprio Deus. E assim como o apóstolo Paulo se alegra, Deus está totalmente satisfeito com a prática daquela igreja e estendendo para os nossos dias hoje, para a prática de toda a igreja aqui também, dá continuidade nessa obra missionária. E é uma obra também, irmãos, a missão urbana, que aponta também para o amor de Deus, aponta também para a gratidão, a caridade que esse Deus tem para conosco. E nessa passagem, o Bruno já introduziu muito bem a nossa argumentação quanto a essa necessidade que temos de viver, João 3,16, não apenas em um contexto evangelístico, mas em um contexto de responsabilidade nossa de se alegrar com um versículo tão rico que Deus deixou para nós. E assim João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós nos alegramos, esse versículo está de forma tão fácil e prática em nosso dia a dia que às vezes nós deixamos passar a responsabilidade que temos nele. Tanto no contexto evangelístico, de fato eu já tive a oportunidade de ministrar bastante sobre esse versículo nos projetos missionários, trazendo justamente a conscientização evangelística de que Deus amou, de que esse amor ele se manifestou em Jesus Cristo como sendo o sacrifício perfeito para nos salvar. E aí está a nossa eloquência, né? A nossa retórica, como que chamando os pecadores a esse arrependimento. Mas o versículo vai continuar e vai dizer, para que todo aquele que nele crê. E aí está a nossa responsabilidade. Deus nos convocou para que essa mensagem de salvação chegue até aquela pessoa que ainda não ouviu falar desse evangelho. No contexto atual, Jesus Cristo estava falando, sendo Ele mesmo a essência do Evangelho. Mas na frente Ele delega aos discípulos essa missão, essa comissão. Os discípulos também delegam a toda a igreja e hoje também estamos nós nessa responsabilidade. Esse amor, essa graça que nos alcançou, precisa ser ouvida por todos aqueles que não conhecem a Jesus. E a responsabilidade é nossa, para que todo aquele que nele crê. Juntando-se a isso, Romanos capítulo 10, versículo 14, vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Juntando a João capítulo 3, versículo 16, Romanos 10, chegamos à conclusão de que a responsabilidade é toda da igreja do Senhor Jesus. Não há, irmão, salvação sem a pregação do Evangelho. Não há possibilidade de uma reconciliação com Deus sem a ministração do Evangelho. E Deus delegou para nós, delegou para a sua igreja
essa missão, delegou para cada um de nós. Como o texto que a missionária citou de Mateus capítulo 9, que fala que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, curando, pregando, entrava nas vielas, entrava em contextos mais difíceis, e ele vendo a grande multidão, ele olha para os discípulos e diz: orai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Jesus estava naquele momento delegando, olhando para os discípulos, aquelas pessoas que iriam poder solucionar a necessidade do mundo caído, a necessidade daquela multidão perdida, a necessidade dos nossos dias hoje, daquelas pessoas que estão afastadas. Jesus olha para os discípulos e diz: a responsabilidade são de vocês. Orem, pois, ao Senhor da seara que esse número aumente, porque é grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. A solução para aquelas multidões naquele momento, Jesus não delegou e não orou ao Pai e disse: Pai, sopra teu Espírito Santo aqui sobre essa multidão e todos saiam curados, todos saiam libertos, todos saiam salvos para a glória do teu nome. Não. Jesus Cristo não orou aos anjos e disse: venha sobre essa multidão e apregoe o Evangelho. Jesus Cristo olhou para a igreja do Senhor Jesus e disse: a seara é grande e vocês são os responsáveis por isso. E assim, irmãos, como Jesus fita os olhos naqueles discípulos, assim também ele olha para nós e diz para cada um de nós: a missão urbana na grande cidade a qual nós estamos inseridos, ela é de responsabilidade nossa, de cada um de nós. E aí nós temos em nosso contexto um leque e uma expansão de possibilidades de ações missionárias nos nossos dias. Nós temos envio de missionários, nós temos projetos que vão para o sertão, mas temos também possibilidades de atividades em nossos dias. Eu acredito que foi no aniversário da igreja passada aqui, teve uma conferência missionária e até nós viemos com um projeto, também ter uma participação, o pastor Edmundo pregou, e aí foi exposto para a igreja, ali desde já, a missão urbana. Veio o pessoal da capelania, teve um momento da palavra, missões em nossa cidade, nos hospitais, possibilidade para cada um de nós trabalharmos. Veio a missionária Ana com a possibilidade de viagem, eu acredito que foi também para a Índia, uma forma de contribuir, missões urbanas dentro da nossa igreja. Veio o Promib também, que a cada período de férias vai até o sertão também, possibilidade da obra missionária em nossos dias. O pastor Inácio no dia ressaltou o contexto a qual a igreja está localizada aqui na torre, onde no raio aqui de aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, existem muitas clínicas. E aí a pessoa chega para ser atendida, no mínimo, espera aí 20 minutos a meia hora. Uma possibilidade de chegar até aquele local, levar uma palavra que salva, uma palavra missionária, uma palavra do Evangelho. Me veja você, estamos a um passo aqui da Epitácio, e quantas paradas de ônibus não tem daqui para lá? Imagine isso de 6 horas da noite. Um grande campo missionário na missão urbana, perto de nós, mas eu me identifico com a juventude. Nós temos surfista, temos skatistas, temos jogador de futebol. Todas essas frentes são possibilidades de se iniciar um trabalho missionário e evangelístico. E isso é missão urbana. O apóstolo Paulo, na igreja de Filipenses, deu início à sua igreja com essa estratégia também. Ele chega em Filipos e percebe que existe um grupo de mulheres que todos os dias se reúnem à beira do rio para lavar os seus utensílios, as suas roupas. O apóstolo Paulo faz missão urbana. Não vou para a sinagoga, não vai ser proveitoso.
Eu vou lá aprontar aquelas mulheres. Todos os dias ele ia, ministrava, e à medida que Deus nos capacita, à medida que a igreja sente essa responsabilidade, esse compromisso, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, e aí acontece salvação, milagres, cura. A palavra de Deus vai dizer que enquanto Paulo ministrava para Lídia, Deus lhe abriu os olhos e fez enxergar a beleza do Evangelho. Aquela mulher se converteu e iniciou-se assim a igreja ali em Filipos. Então, nos nossos dias hoje, temos várias oportunidades para se ter essa prática missionária em nossos dias. Seja contribuindo, seja orando, seja tendo alguma iniciativa dessa. Temos de Deus essa oportunidade. Irmãos, e partindo bem rapidinho para a gente trabalhar outros pontos, eu queria ver com vocês também a missão urbana em Filipenses capítulo 12. Ela tem uma característica muito desafiadora. A missão urbana ela é por demais desafiadora. Contudo, ela é prevalecente. Ela sempre irá prevalecer. Acompanhe comigo o contexto de Filipenses, que fala muito bem a respeito disso, a partir do versículo 12, quando ele vai dizer assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda romana, e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões e ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Irmãos, a obra missionária, em um contexto de cidade urbana ou rural, ou qualquer uma que seja, ela tem um perfil de muito desafio. Hudson Taylor, um missionário na China, vai dizer que a obra missionária ela começa difícil, ela se torna impossível, mas no final é realizada. No final é realizada. E aqui o apóstolo Paulo vai falar justamente dessa dificuldade, contudo da prevalecência dessa missão. Ele agora está encarcerado, ele agora está preso, mas a sua ênfase não é nessa dificuldade, não é nessa prisão. A sua ênfase é dizer, enquanto eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Enquanto a dificuldade de se praticar a obra missionária, ela está sempre diante de nós, ela está sempre nos desafiando, contudo ela será realizada com sucesso para a glória de Deus. E dessa feita, nesse contexto, ela aconteceu de duas grandes maneiras, ela prevaleceu. Prendem o apóstolo Paulo. De fato, as suas viagens, a sua evangelização, de forma física, ela está estagnada. Contudo, a obra missionária ela não está presa, está solta, o evangelho está solto. E aí Paulo aproveita da situação e toda a guarda romana, e que ele tem oportunidade, ele prega o evangelho, ele ministra esse evangelho, ministra a palavra do Senhor, o reino de Deus, e aí certamente quase todas, os escritores, os comentaristas, eles divergem um pouco, se foram cerca de 9.000 a 11.000, em média, daquela corte de segurança de Roma que ouviram falar do evangelho. Contudo, a mensagem chegou até aquela guarda romana, em meio às dificuldades. Em um outro segmento, os irmãos que ficaram sabendo da sua prisão, ele vai falar que eles ousaram falar com mais temor, ousaram falar, tiveram mais desejo, ânsia por ver aquela situação. Contudo, irmãos, em meio a toda dificuldade, a obra missionária sempre prevalece. Ao ir ao projeto, nós vimos, de fato, muitas dificuldades. Pessoas que
a cada projeto. Nós vamos cerca de 70 pessoas em junho, e no período de janeiro 100, 120, e aí pessoas que não tinham expectativa nenhuma de ir, por conta de dificuldades financeiras, saúde, trabalho, e Deus de repente abre as portas e permite que aquela pessoa participe. O Evangelho está em meio às dificuldades. As portas do inferno não irão prevalecer contra a obra do Senhor. E em meio a essas dificuldades, eu queria ressaltar e correr um pouquinho aqui com o tempo e deixar esse terceiro ponto para outra oportunidade, para ressaltar uma questão bastante importante e bem divergente em nossos dias. O apóstolo Paulo, ele agradece aqueles irmãos de Filipos por ele contribuir financeiramente com o apóstolo em seu trabalho missionário. Ele contribui, e aí o apóstolo Paulo tem possibilidade de recursos, de estrutura, para dar continuidade à missão de Deus. Essa dificuldade que o apóstolo Paulo tinha há mais de 2000 anos atrás, também existe nos nossos dias, hoje e atuais. De certa forma, se precisa se ter uma compreensão de investimento maior no que se diz respeito à obra missionária. E aí algumas objeções e algumas interpretações, no meu ver, mal feitas, são usadas como desculpas para assim não investir na obra missionária. O apóstolo Paulo vai dizer em certo período da sua vida que para não ser pesar aos irmãos em Colossenses, em Coríntios, ele fez o seu trabalho profissional manual de tendas. E aí ele pôde se ter o seu sustento e continuar a sua obra missionária. Contudo, isso não é uma regra. Isso é uma exceção. O apóstolo Paulo fala aquilo com um pesar no coração. Já que a igreja não pode me sustentar, já que os irmãos estão em pesar em me sustentar, não tem problema. Eu vou fazer tendas para que se eu tenha o meu sustento. Mas assim que os irmãos e a igreja puderem sustentar, as tendas ela é deixada. E aí ele tem a possibilidade e a estrutura de se trabalhar de forma integral no reino e na obra do Senhor. E nós precisamos ter isso no nosso contexto de igreja brasileira. Precisamos ter mais incentivo, a estrutura financeira no que diz respeito a iniciativas missionárias. Para que assim a gente possa compreender que essa missão está e recai sobre os ombros de cada um de nós. Recai sobre os ombros de cada um de nós. Irmãos, e o terceiro e último, bem rapidinho, acredito que dará tempo, a ponto da missão urbana. Encontre no verso 19, acompanhe comigo, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito da sua esperança, a respeito da sua piedade para com essa missão. E assim nós aprendemos que a missão urbana, a missão do Senhor é uma tarefa piedosa e também contemplativa. No verso 19 ele vai dizer: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, como toda confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Contudo, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Irmãos, por último,
A obra missionária, a obra urbana, ela é feita com um coração piedoso. O apóstolo Paulo está ali na iminência e uma possibilidade real de morte. Contudo, a sua esperança está olhando lá para frente. E ele chega à conclusão: Cristo será engrandecido, seja na minha morte ou seja na minha vida. A conclusão que ele tem é: se for necessário morrer pela causa do Evangelho, será lucro para mim. Contudo, se eu for solto dessa situação, eu terei um grande incentivo ainda mais para que ele vai dizer: da obra da minha mão, a igreja seja edificada, a igreja seja abençoada. A obra missionária, irmãos, ela aquece o nosso coração de uma forma muito esperançosa. A palavra quer dizer justamente uma esperança radiante, uma esperança exagerada de dar continuidade. O apóstolo Paulo faz progressão missionária diante de um contexto difícil, mas ele como que estica o seu pescoço para olhar lá para frente, olhando os campos que ainda poderiam ser alcançados. E ele renova-se no Espírito Santo de Deus e chega à conclusão: o importante para mim é que Cristo seja glorificado. Essa, irmãos, deve ser a nossa esperança. O apóstolo Paulo estava envolvido, incumbido da missão que Deus tinha lhe dado, a ponto de não mais ele viver para si, mas viver em prol dessa causa, em prol do reino de Deus. Por último, a obra missionária ela também é contemplativa. Imagine a satisfação que o apóstolo Paulo não tem. Breve da sua morte, ele vai escrever: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que me está restando agora é uma coroa de justiça, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. Ele olha pelo retrovisor e vê toda a contribuição no Evangelho, no reino que ele deu. De certa forma, ele fica demais contente, satisfeito e realizado. Que Deus possa nos dar essa oportunidade de, ao findar nossas vidas, nós possamos olhar para trás, dizer: combati um bom combate. Eu vivi a missão de Deus. Eu costumo dizer para os irmãos lá da igreja, às vezes quando a gente é usado por Deus para uma oração mínima que seja, de repente encontra-se uma pessoa angustiada e a gente visita, a gente ora, aquela pessoa sente aquela alegria, o bálsamo, a gente sente a alegria de ser usado por Deus, a gente fica irradiante. Senhor, obrigado. Não vem de mim. Jamais. Não existe apologia a se focar em nosso mérito de fazer, de alcançar. Nada disso. Nada que nós temos não é de nós mesmos, mas é Deus que nos dá, é Deus que nos capacita. E a gente fica feliz com isso. Agora imagine o apóstolo Paulo olhando para trás e dizer: eu gastei a minha vida, gastei, me doei, e aí eu vejo as igrejas dando continuidade, que eu implantei. Ele vai chamar Timóteo de meu filho querido, e assim ele, de forma piedosa, contempla toda aquela obra que Deus permitiu ser feita, e ele certamente parte para o Senhor com alegria muito grande. E assim que Deus possa também estar motivando os nossos corações de forma piedosa a praticar essa obra missionária que está sobre as nossas responsabilidades, está sobre o nosso dever. E mesmo que venham os desafios financeiro, saúde, trabalho, mas lembre-se que a obra do Senhor irá prevalecer. O reino do Senhor irá avançar. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor.